escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Versículo 9, diz assim o texto: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E também diz assim o texto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí continua, né, o texto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, para a gente relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos na aula passada, né, falamos na aula passada, e que a gente vai estar revendo hoje, né? Como a gente está falando sobre medo, né, o que fazer com os meus medos? É só lembrar, né, que o medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Então, diante do perigo, esse perigo pode ser real ou pode ser imaginário, né? Às vezes a gente pode imaginar um perigo e sentir medo, né? E o perigo não ser efetivamente um perigo verdadeiro, né? Mas o fato é que essa consciência que se tem diante de um perigo real ou imaginário, isso nos causa um estado emocional. E o medo seria uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. A gente viu que ter medo não é ruim. O medo, de certo modo, é uma proteção, né? É um elemento evolutivo do ser humano, né? Se nós não tivéssemos medo, isso seria uma causa de extrema insegurança para o ser humano. O medo nos permite pensar diante de certas situações se aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer vai causar algum dano para a gente. Então, o medo em si, ele não é problemático, né? O problema é quando o medo começa a dominar a nossa vida. Esse é o problema, né? E o que nós temos que fazer com os nossos medos, né? Quando a gente tem medo, o que a gente tem que fazer? E nós vimos na aula passada algumas coisas que nós podemos fazer. Primeiro, nós temos medo? Sim, toda pessoa tem medo, né? Quem fala que não tem medo, né, é um mentiroso, né? E já demonstra primeiro o medo, que é justamente ter medo de ter medo, né? Então todos nós temos medo. E ter medo não é sinônimo de covardia, né? Não é porque você tem medo que você é um covarde, né? Mas nós temos medo. E nós temos que saber como nós vamos lidar com esse medo, né? Essa é a questão. O que nós vamos fazer com os nossos medos, né? E nós vimos na aula passada, a partir dos textos básicos, né, que, primeiro, a gente tem que entender que Deus está no comando das nossas vidas. A gente pode ter medo, mas a gente tem que entender que, independentemente dos nossos medos, independentemente dos perigos serem reais ou verdadeiros, Deus está no comando das nossas vidas, né?
a gente vê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus está cuidando de nós. E Deus também conhece os nossos limites, né? Ele sabe até onde nós podemos ir, mesmo porque foi Ele que nos criou dessa forma, né? E, portanto, Deus vai nos capacitar a lidar com esses limites, com os perigos, né, que nós temos. Então, nós vemos que, primeiro, Deus está no comando das nossas vidas, né? Ele conhece os nossos limites e Ele nos capacita a lidar com todos os perigos, né? E hoje nós vamos estar continuando um pouco a lição, a falar sobre a questão do medo, né? O que nós devemos fazer com o medo, né? E é interessante que, quando a gente fala de medo, a ciência diz que todo ser humano tem 2 medos inatos, ou seja, todo ser humano nasce com 2 medos, né? O primeiro seria o medo de cair, né? Toda e qualquer pessoa tem medo de cair, né? Isso é inato do indivíduo, né? O outro medo seria o medo de barulho alto, né? A gente pode perceber isso muito na criança recém-nascida, né? Toda criança recém-nascida nasce com um medo de cair, né? A criança pode não entender o que mas há esse medo, né? Essa reação emocional, a queda, né? A possibilidade da queda, e há o medo do barulho alto, né? A criança ela se assusta muito com barulho alto. E aí nós temos então que todo e qualquer medo, né, tirando esses 2, são medos que nós desenvolvemos durante a vida, né? Só existem 2 medos inatos e todo e qualquer outro medo ele é desenvolvido durante a nossa vida, né? E o medo, obviamente, expressa uma reação diante do perigo, mas também uma incapacidade de lidar com o perigo, né? Então, esses medos que nós desenvolvemos durante a vida, eles surgem porque nós queremos estar no controle da nossa vida, mas nós não conseguimos, né, tomar todas as rédeas da nossa vida. Tem um filósofo chamado Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XIX, ele escreveu que o homem, o ser humano, é o redator da própria história, né? Ou seja, ele quis dizer que nós escrevemos a própria história, né? O que, na verdade, é uma grande mentira, né? Nós tentamos escrever a nossa história, né? Nós tentamos controlar a nossa vida, só que nós somos limitados e nós não controlamos todas as circunstâncias. E diante de uma situação dessa, é óbvio que vamos ter medo, né? Você pode estudar para uma prova, né? Mas você não está livre de chegar na hora e, por qualquer motivo, você ter um branco, né? Ou você ter uma dor de barriga na hora de uma prova, né? Você não controla isso, né? Você pode planejar fazer alguma coisa amanhã, mas você não controla aquilo que vai acontecer amanhã, né? Amanhã eu quero tomar sol em casa, né? Não dá para sair de casa porque a gente está de quarentena, né? Eu quero tomar sol, né? Você não controla o tempo, amanhã pode chover, né? Isso não está no seu controle. Então, a gente acha que controla a vida, né? Mas nós não controlamos a vida. E a gente tem que entender que a melhor forma de nós tratarmos o nosso medo é nós entendermos que Deus está no controle de tudo, né? Foi isso que Deus disse a Josué, né? Deus estava falando, olha, eu estou no controle de todas as coisas. Não é você, não é um governante, não é um poderoso, não é um grupo, não é a igreja, não. Deus é quem está no controle de todas as coisas. É Ele que comanda tudo de acordo com a vontade dEle. A gente vê lá, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, né, um texto fantástico, né? Diz assim, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Ou seja, não há nada que escape do domínio de Deus, né? Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Deus é aquele que comanda tudo, que tem tudo nas suas mãos, né?
E aí o texto continua: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Portanto, Deus é aquele que está no controle de todas as coisas e também, e portanto, né, em razão disso, também está no controle de toda a nossa vida. Né? A gente tem que entender que cada parte da nossa vida Deus está controlando, Deus está no comando. Né? E a gente, quando a gente entende isso, né, a vida fica mais tranquila, fica mais leve. Né? Sabemos que tudo que nós fizermos, nós podemos colocar nas mãos de Deus, porque Ele está no controle de tudo. Né? Reconhecer que Deus está no controle não é deixar de fazer nada. Né? Vou ficar inerte, parado, né? Não faço mais nada. Não preciso fazer mais nada porque Deus é soberano, Ele está controlando e as coisas vão andar independentemente de eu fazer. Não, não é isso. Né? Não é você adotar uma atitude passiva. Né? Não vou fazer nada. Não. Você coloca os seus sonhos, pega os seus projetos e coloca todos eles nas mãos de Deus, né? Sabendo que Ele está no controle de tudo. Né? Como diz lá em Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Né? Ou seja, faça planos, tenha sonhos, né? Mas coloque Deus. Entenda que Deus está no comando de tudo. Coloque seus sonhos, seus planos, suas frustrações, seus medos, suas angústias, tudo ao altar de Deus. Deus vai controlar e Deus vai fazer sempre aquilo que é melhor. Né? E aí, entendendo, né, como Deus falou a Josué, que Ele está no controle de tudo. Né? Deus dá alguns conselhos, né? Algumas orientações para Josué. Né? A primeira orientação é para que Josué fosse forte e corajoso. Ser forte e corajoso, Josué. Não deixe o medo te dominar. Né? O medo, como eu falei, o problema não é o medo. Nós temos medo, mas nós não podemos dominar o medo. Né? Quando Davi foi lutar com Golias, certamente Davi teve medo. Né? Imagina, Davi ele era baixo, né? Não era tão alto, e Golias, pelo contrário, era um gigante de quase 3 metros de altura. Né? Então havia uma disparidade muito grande. Né? Além disso, a Bíblia nos relata que Golias era um guerreiro experiente. Davi não era. Na batalha, Golias estava com armadura, Davi não estava. Né? Davi, obviamente, teve medo, né? Mas o medo não impediu de ele entender que Deus estava no controle de tudo. Né? E, portanto, ele podia obter coragem, né, para lutar contra aquele gigante. Né? E foi isso que ele fez. A narrativa nos mostra que Davi saiu vitorioso. Né? Então, ser forte e corajoso. Não se apavore. A gente não pode se apavorar diante da situação do medo. O pavor é quando o medo toma conta da nossa vida, quando ele domina a nossa vida. Né? Aqui eu coloquei uma imagem de uma obra famosa, né, O Grito, de Edvard Munch, né? Que mostra um pouquinho desse pavor. Né? É a situação em que nós perdemos a razão. Né? O medo é quem controla toda a nossa vida. Né? Eu não posso deixar com que o medo controle a minha vida. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar todos os meus medos no altar de Deus. Como é que eu quero que Deus me ajude? Se eu não colocar os medos no altar de Deus. Aliás, quando a gente não faz isso, a gente, na verdade, a gente está dizendo para Deus, olha, eu quero tomar as rédeas da minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu acho que é melhor, né? E não deixar que Deus faça aquilo que é melhor. Então, nós temos que entender que eu tenho que pegar os meus medos e colocar esses medos no altar de Deus. Né? Veja lá o que o Salmo 55, 22 nos fala. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, confia. Né? Confia que Deus vai cuidar da sua vida. Né? Deus não vai te abandonar.
né? A Bíblia fala que ele te susterá, ele vai te suster, né? Ele jamais vai permitir que o justo seja abalado. A gente precisa entender que os nossos medos, então, têm que ser colocados no altar de Deus. Um outro texto nos diz, lá no Salmo 121, 1 e 2, né, um versículo muito conhecido, diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, aqui olhar os olhos para o monte é olhar os olhos, pôr os olhos no alto, no céu, olhar para Deus, né? Quando você está com medo, não olhe para baixo, olhe para cima, né? Stephen Hawking, o famoso físico falecido recentemente, ele numa entrevista disse que ensinou aos filhos nunca a olhar para os pés, mas sempre olhar para as estrelas, né? E a Bíblia nos fala isso, né? Não que a gente tenha que olhar para as estrelas, né? Mas a gente tem que olhar para o alto, para Deus, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vai vir o meu socorro quando eu estiver com medo? E o salmista dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A gente não está falando de qualquer Deus, né? Um Deus pagão, uma imagem, mas aquele Deus que fez todas as coisas, né? Salmo 130, versículo 7 diz: se anda em meia tribulação, tu me refazes a vida. Estendes as mãos contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Ou seja, quando eu coloco os meus medos no altar de Deus, o que eu tenho que esse Deus, ele, no meio da tribulação, ele me refaz a vida, né? Tua destra me salva. Deus é aquele que me salva, aquele que me livra de toda a tribulação. Então a gente tem que colocar os medos no altar de Deus, né? Não basta simplesmente você guardar seu medo ali na gaveta, guardar o medo naquele armário do fundo da sua alma. Não, né? Traga esse medo e coloque no altar de Deus. E aí nós vemos também Deus falando para Josué: olha, não desanime. É comum diante dos medos, diante das tribulações, a gente desanimar, né? A gente ficar para baixo, né? O medo traz isso, traz essa incerteza com relação ao futuro, com relação àquilo que nós podemos fazer, né? O medo, ele nos desnuda, porque ele mostra para nós mesmos que nós não somos capazes de fazer nada, né? E aí nós vemos Jesus falando a seus discípulos: olha, essas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, a certeza de que Jesus venceu todas as coisas, né? Jesus venceu por nós. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, nós vemos Paulo falando: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não adianta você colocar seus medos no altar, mas ainda continuar confiando naquilo que você pode fazer ou naquilo que outro possa fazer. Tenha em mente que você só vai ter força no Senhor. Buscar força no Senhor, na força do poder dele. E por que isso, né? Porque a Bíblia fala que Jesus se fez homem, se fez a nossa semelhança, mas em tudo ele não teve pecado. Veja lá o que diz Hebreus, né? Quando diz: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, né? Ou seja, Jesus se fez homem, se fez parecido conosco, né? E aí Hebreus ainda continua: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Jesus se fez homem, né? E sofreu todas as coisas de nosso lugar, né? Para nos dar segurança. Nós podemos agora, portanto, se achegar
confiantemente ao trono da graça. Não porque nós não mereçamos alguma coisa, né? Como o texto fala, é o trono da graça, é um favor merecido, né? E nesse trono da graça, nós podemos receber misericórdia, né? Podemos receber socorro para a ocasião oportuna. Então, o que nós devemos fazer com os nossos medos, né? A gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? Temos que ser fortes e corajosos por conta disso. Colocar nossos medos no altar de Deus, né? Nós não podemos desanimar, né? Não podemos deixar com que o medo tome conta da nossa vida, né? Temos que confiar que Deus pode fazer todas as coisas. Nós não podemos nos apavorar, né? Deus está no controle de tudo e Ele promete que vai nos livrar de todas as tribulações. Que Deus nos ajude a entender que nós temos socorro no trono da graça, que nós possamos colocar toda a nossa vida, todos os nossos medos, todos os nossos planos, sonhos, tudo isso aos pés de Cristo. Amém.